canal Ciência e Cidadania. Novamente com você, Hilton Soares, perito criminal, hoje vai nos ensinar o que o nosso CSI Manaus consegue fazer com o luminol que nós temos disponível. Você pode demonstrar aqui para todos os nossos telespectadores qual é a função do luminol, por que o pessoal quebra aquela ampolinha lá durante os programas do CSI e qual a importância disso para a perícia criminal na resolução dos crimes. Boa tarde de novo, bem-vindos outra vez ao canal. Bom, pessoal, aqui a gente ainda está falando dos equipamentos da maleta que nós usamos em local de crime. Aqui, como o Dr. Cleves já mostrou, nós temos o luminol. O que é o luminol? O luminol é uma substância química que reage especificamente com o ferro que faz parte da hemoglobina do sangue. É uma técnica que foi desenvolvida para que a gente possa encontrar sangue, mesmo inclusive que esse sangue tenha sido lavado. Então é importante que se entenda que quando as técnicas periciais são bem feitas, não existe prova que a gente não consiga levantar. A gente costuma dizer que todo contato deixa uma evidência. Então, vamos supor que alguém, por exemplo, mata, tira a vida de alguém e lava o sangue do local. Por mais que eu retire o sangue, esses resíduos de hemoglobina vão ficar naquela superfície, seja ela no chão, seja numa arma do crime, seja o que for. Então nós temos aqui um conjunto de reagentes, a fórmula é segredo industrial, né? A gente tem ele e um outro chamado Blue Star no mercado, e basicamente funciona da seguinte maneira: nós temos aqui duas ampolas. Essas ampolas, elas são, esse luminol aqui é um luminol para ser usado em peça e não para ser espargido em superfície. Para a superfície a gente tem um borrifador que a gente faz a mistura na hora. Esse aqui é para peça. Por exemplo, eu tenho uma faca e suspeito que aquela faca ali foi usada para cometer um crime. Então eu vou quebrar aqui, esses líquidos se misturam, eu faço a mistura e aí derramo em cima dessa faca. O luminol, por isso que o nome é luminol, ao entrar em contato com o ferro, ele produz uma reação de oxidação. E essa reação libera luz. Então, na prática, aquela mancha, a gente depois vai colocar para vocês umas fotos no canal, para o pessoal ver a reação, que fica muito escuro. Eu preciso de um ambiente totalmente escuro e uma câmera preparada para isso. Eu tenho, então, a hora que o luminol entra em contato com o ferro da hemoglobina, ele produz uma reação de luminescência, e aí ela é fluorescente e a gente consegue, então, enxergar aquela mancha naquele local. Uma vez enxergada a mancha no local, ele não degrada o sangue, ele só indica uma espécie de sinalizador, e aí eu retiro, a gente pode usar um suave, que é uma espécie de cotonete grande ou uma outra estrutura para poder retirar dessa superfície. Esse sangue então é coletado, é enviado para o DNA. Muito útil, por exemplo, quando eu tenho uma vítima que foi jogada em um local e a gente suspeita que ela foi morta naquele outro local ou aquela arma foi do crime, você pode fazer um link de DNA daquela vítima com aquele local, com aquela arma, e aí, claro, chegando ao local, a gente normalmente consegue chegar aos agressores. Então o luminol é uma ferramenta muito útil para a gente na perícia. E é interessante para demonstrar também a presença do luminol que nós vamos, durante os próximos programas, quando nós formos para local de crime, nós vamos fazer essa evidência lá no local de crime, então perfeito. Você fique atento no canal Ciência e Cidadania, que muitas dessas evidências vão ser reveladas na cena do crime. Podemos continuar? E o que você vai mostrar mais para nós? Além disso, ainda falando de sangue, uma estrutura chamada FecaCult, é uma outra substância que veio. Muitas substâncias que a gente usa na perícia, elas vêm da área da saúde, inclusive, né? Seja da odontologia, seja da medicina. O FecaCult é uma substância, o nome diz, FecaCult, né? É uma substância que foi produzida para a detecção de fezes, exame de sangue em exames de fezes. É muito comum no local de crime você achar sangue. Vamos supor que eu usei o luminol e eu acho sangue. Mas quem me diz que esse sangue é humano? Pode ser sangue de cachorro, pode ser de gato, pode ser sangue de outra coisa. Você também pode usar concomitantemente o FecaCult, que vai me diagnosticar no local se aquele sangue é humano, evitando que eu mande para o DNA e eu gaste reagente com sangue, por exemplo, que não é humano. Então é uma outra ferramenta muito útil para a gente. Nós temos mais duas ferramentas aqui que são úteis para a revelação papiloscópica. Isso aqui é o que nós chamamos de cianoacrilato. O cianoacrilato é a mesma substância que está presente, por exemplo, na cola mil. Ele pode, inclusive, ser feito de forma doméstica, né? Esse é um cianoacrilato preparado, ele precisa ser aquecido, então essa é uma lâmina própria, nós vamos esfregá-la para produzir fricção. Após produzir calor, eu tenho uma peça, por exemplo, uma lata, uma superfície onde eu quero revelar uma impressão que eu não estou conseguindo usando aqueles pós que a gente mostrou no quadro anterior. E aí eu faço uma espécie de fricção, produzo calor, eu tenho uma etiquetazinha que a gente vai abrir. Como ele é tóxico, a gente não pode abrir aqui, a gente vai botar dentro de um baúzinho.
E ele libera uma espécie de vapor que vai impregnar na gordura da impressão, fazendo uma espécie de cristalização dessa impressão. Então, uma segunda técnica, outra técnica que a gente pode usar. Uma outra técnica ainda é o microsil. O microsil é uma espécie de amálgama que veio da dentística, né, para produzir moldes dentários, etc., que a gente também importou para a perícia. É uma mistura que vai ser produzida, uma espécie de massinha, ela é misturada e ela é passada naquela superfície, por exemplo, inclusive até mesmo a impressão digital vai ser revelada. A gente passa essa amálgama, com o tempo ela endurece e ela vira uma espécie de molde. Ela é feita para moldes, só que esse molde ele é muito específico, muito detalhado. Eu consigo pegar inclusive desenhos papilares nesse molde. Então é mais uma das técnicas que a gente consegue, mais uma das substâncias que a gente tem disponível na nossa maleta de local de crime. Essa maleta, Você poderia contar para nós qual a origem dessa maleta, como que foi o processo de aquisição dessa maleta, como que funcionou isso dentro do Ministério da Justiça, dentro da Secretaria de Segurança Pública, e qual é o procedimento da utilização dessa maleta dentro do... As maletas forenses, elas foram compradas pelo governo federal, pela Secretaria de Segurança Pública, todos os estados receberam. É uma forma de padronizar e de melhorar os equipamentos policiais. Eu já visto que normalmente no estado a gente tem muita dificuldade. Então, cada estado recebeu uma quantidade proporcional ao volume de peritos. No estado do Amazonas nós recebemos 8 maletas e elas são custodiadas, cauteladas para os grupos de peritos que vão usar essa maleta. Tem, claro, a cautela, tem o cuidado para que a maleta possa ser utilizada. Esse material, claro, ele vai sendo gasto, com o tempo a gente tem que ir atrás de repor esse material. Muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir, mas a gente vai trabalhando, como sempre, com o material que a gente consegue, fazendo da melhor forma possível. O canal Ciência e Cidadania vem aqui, aproveita para agradecer a direção do Instituto de Criminalística, que cedeu a maleta para essa apresentação, e agradecer a todos que contribuíram com essa apresentação, todos os peritos criminais do estado do Amazonas. O canal Ciência e Cidadania volta com você na próxima semana com o quadro Perícia em Foco.